Queria que você abrisse aí a sua Bíblia. O capítulo 4 mostra para nós verdades. A Bíblia toda é verdade. Toda ela é verdade. Mas é interessante quando lemos o capítulo 4, e ele juntamente com Mateus 4 e Marcos 1, no início dele mostra a tentação de Jesus. Esse texto é um texto que tem saltado os meus olhos essa semana, pelo fato de que Jesus é Deus. Jesus é Deus, sem questionar, Jesus é Deus. Mas não obstante Jesus ser Deus, a palavra do Senhor diz que ele sofreu as mesmas paixões que nós. Jesus foi tentado, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. O que marca o ministério de Jesus não é simplesmente o que ele fez depois, de curar enfermos, curar cegos, levantar paralíticos, mas o que marca na vida de Jesus, o início do ministério de Jesus, que nos marca e traz, que a gente deve trazer para a nossa vida, é a importância do chamado que ele tem, a importância do propósito que ele carrega. E quando lemos o capítulo de número 4, nós percebemos que Jesus ele vai ser batizado com João, em outro evangelho a gente vai ler, mas o texto começa a dizer para nós que Jesus, após ser batizado, o capítulo de número 4, versículo 1 diz assim: após ser batizado, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e, levado pelo Espírito Santo, ele foi para o deserto. Quando nós lemos essa passagem, para nós pode parecer uma leitura muito rasa, porque a gente vai lendo o texto e fala: Jesus foi batizado, foi levado ao Jordão, foi tentado. Tá, mas o que esse texto quer dizer para nós? Porque muitas vezes a gente lê o texto e a gente percebe assim: aconteceu isso, mas tudo bem. Mas o texto é claro para a gente, dizendo que Jesus, ele foi batizado por João Batista, e o Espírito Santo conduz, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Pensa comigo, irmãos, no momento de alegria, deveria haver uma sequência de alegria. Por exemplo, uma criança quando nasce numa casa, espera-se que haja sempre alegria, porque a criança vem para trazer alegria. Agora, imagine quando uma criança nasce e vem a alegria inicial e depois vem as complicações, problemas da criança, problemas de enfermidade. Isso é estranho, não é? Porque espera-se que após uma alegria haja uma sucessão de alegrias. Da mesma sorte, quando João vê Jesus no Rio Jordão, e ele fala assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no coração de todos agora vai dar tudo certo. Agora Israel vai ser independente, agora vai dar tudo certo, a gente não vai ter mais problemas, porque Jesus agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá tudo bem. Mas quando olhamos o texto, nós percebemos que depois de uma grande voz dizia do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Após o Espírito Santo descer numa forma de pomba sobre Jesus, após João dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. E aqui é uma lição muito grande para a gente, porque a característica de Jesus é que ele está cheio do Espírito Santo. É o que o texto diz, lê aí na sua Bíblia: Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado ao deserto. O que o texto quer mostrar para nós? A gente percebe de imediato, então, que o fato de a gente ter o Espírito Santo não isenta a gente de passar por tentações. O fato de sermos cheios do Espírito Santo não isenta-nos de passar por aflições da vida, mas a certeza que nós temos é de que nós podemos vencer na própria pessoa do Espírito Santo. Você só consegue vencer porque você tem o Espírito Santo. E esse mesmo, o Espírito levou Jesus para o deserto. Para que ele leva Jesus para o deserto? Para Jesus ser tentado. Mas ele não é tentado por Deus, ele é tentado por Satanás. E quando você vai lendo a história, você percebe que Satanás, ele usa uma linguagem religiosa. Satanás, ele usa uma linguagem gospel, sabia? Porque Satanás se apresenta para Jesus, nessa tríplice tentação,
E Satanás se veste de argumentos que são argumentos religiosos. O que Satanás fala? Ele fala isso aqui: tu está com fome? Transforma essas pedras em pães aí. Tu não és Deus? Ou seja, a palavra que Jesus tinha ouvido no capítulo 3 era o quê? Tu és o meu filho amado, em que eu tenho prazer. O que Jesus ouviu no deserto está sendo colocado agora em teste. Porque Satanás fala assim: eu quero ver se tu é filho de Deus mesmo. Transforma essas pedras em pães aí que eu quero ver. As pedras em pães, já falamos aqui outra vez, eram chamadas de melões de Elias, que eram pedras, tipo aquela pedra sabão, aquela pedra lisinha. Então eram pedras redondinhas. E Satanás quer atrapalhar a mente de Jesus. Ele fala assim: transforma essas pedras em pães aí, já que tu é filho de Deus. Perceba que Satanás vem com a linguagem religiosa. Ele vem com um ardil psicológico, que muitas vezes a gente quer usar texto da Bíblia para distorcer aquilo que Deus já disse. E Satanás, como conhecedor, ele usa esse ardil nessa tentação, e ele se veste aqui de argumentos com um manto de dignidade. Satanás está tentando fazer o quê? Poxa, tu não é Deus. O que custa transformar uma pedra em pão, cara? Tu não está com fome? Olha o argumento de Satanás inocente: tu não está com fome? Transforma essas pedras em pães aí e resolve o teu problema. Qual é o argumento que Satanás usa? Você pode sim. E desde o Éden, a serpente travestida de Satanás travestido de serpente, melhor dizendo, o que Satanás fala? Foi assim que Deus disse? Que você não pode comer de nenhuma da árvore? Foi isso? Aí a serpente: não foi isso, eu posso comer de todas, mas não de uma. Essa é a bobeira de Deus. Desculpa que é a transliteração, tá, gente? Deus está por fora. Por que ele está por fora? Porque se você comer desse fruto, vai ser igual a Deus. Quem é que não quer ser igual a Deus, gente? Aliás, o próprio Deus disse para a gente ser como Ele, mas não nesse aspecto da serpente. A serpente faz o quê? Linguagem religiosa. Não, se você comer desse fruto, tu não vai morrer, não. Tu vai ser igual a Deus, tu vai saber do bem e do mal. E é isso, persuade o coração de Eva, até que Eva cai no engano, e Adão também, e a raça humana vai para a queda. Então Satanás está dizendo para Jesus assim: você pode sim. Transforma essas pedras em pães aí. E aí, irmãos, quando você lê toda a história, nós lemos aqui inicialmente, o que Satanás está dizendo para Jesus é o que Satanás diz para muita gente hoje. Satanás usa da religião para tentar colocar você no pecado, você sabia? Quantas pessoas falam assim: eu posso ter 2 maridos? Sim, poxa, o Abraão teve 2 mulheres. Por que eu não posso ter 2 mulheres? Jacó teve 2 mulheres e teve ainda mais 2 concubinas, 4. Ou Salomão então, gente, Salomão. Então tem gente que quer usar da religião, desse artifício, para dizer assim: eu posso sim, porque o Moisés. Então Moisés teve 2 mulheres, o Abraão teve 2 também. Veja se Satanás não quer fazer isso com a gente assim. Ele quer dizer assim: olha, fulano de tal está fazendo, o que tem você fazer também? E a gente tem a linguagem da mãe. Lembra da linguagem da mãe? Quando alguém na escola faz arte, aí a escola todinha fica de castigo. Já aconteceu com o pessoal aqui? Quem já ficou de castigo por causa de outras pessoas? Agora, você já ficou de castigo? Já colocou outras pessoas de castigo também? E aí a professora fala assim: olha, todo mundo de castigo hoje. Aí o aluno lá fala assim: senhor, tia, mas eu não tenho culpa de nada, professor. Não, mas vai todo mundo ficar de castigo. Porque os justos, para o ditado, paga pelos pecados. Observe, o que Satanás está dizendo é o seguinte: você pode sim, Jesus. Por que você pode? Porque o Abraão pôde. Você pode sim, por quê? Porque Jacó fez também, Moisés. Alguém dizer assim: eu posso beber sim, irmão, porque antigamente o Noé plantou uma vinha e bebeu. Jesus estava em Cana da Galileia, tomou vinho pessoal, eu posso beber sim. Satanás é especialista em transformar um discurso, desculpa aqui a palavra que eu vou dizer, um discurso fajuto em dignidade. Satanás é muito esperto, ele chega assim: olha, não tem problema, está todo mundo fazendo. E a nossa mãe diz assim: o quê? Você não é todo mundo. Da mesma sorte, Jesus está negando a oferta de Satanás, porque ele sabe quem ele é em Deus. Quem ele é em Deus? Ele é o Filho amado de Deus, gente.
É por isso que Jesus não se corrompe, é por isso que Jesus não se entrega, é por isso que Jesus não fracassa, porque Ele tem uma missão, Ele tem um propósito. E qual é o propósito dele? Fazer o nome de Deus ser glorificado. E qual é o propósito dele? Qual é a missão dele? Pagar pelos meus pecados, pagar pelos seus pecados. Satanás, ele é tão especialista nisso que ele usa religião. Eu anotei aqui, fiz questão de anotar hoje pela tarde. Satanás, ele é o rei das justificativas bíblicas. Maria Luísa, você pode fazer, não tem problema não, todo mundo faz, pô. E nós temos o costume de nos medir pelo outro. Gente, a gente tem que se medir por Jesus. A gente fala assim, mas o fulano de tal pecou 10 vezes, eu peguei 3, mas é a mesma coisa. Um dia alguém disse para mim assim, será que Deus vai punir uma pessoa que pecou uma única vez? Ela andou bem com Deus, mas ela está em pecado, naquele dia está em pecado, Jesus volta, será que ela vai para o inferno? Ela falou, só você olhar para o Éden. A Bíblia diz que o Adão está no Éden. Adão pecou uma vez só, fora do Éden. E tem gente que fala assim, não, mas se Jesus voltar eu estiver lá fazendo coisa errada, estiver em pecado, eu estou falando em pecado. A pessoa está em pecado, cometendo aquele ato, eu vou para o céu, não vai. Porque João disse que a gente agora é lavado pelo sangue de Jesus, a gente não anda mais pecando. A gente não é pecador agora, a gente peca por acidente, mas a gente não fica pecando. Então Satanás, o que ele faz? Ele quer justificar Jesus, justificar o ato de Jesus transformar a pedra em pão, uma justificativa bíblica. Tu é filho de Deus, então tu pode fazer qualquer coisa. Aí um pouquinho na frente, qual é o território que o Satanás usa? Você acha que Satanás vai te atrapalhar aqui dentro? Porque aqui dentro todo mundo ouve a palavra de Deus, a gente sai daqui, a gente fala, poxa, que louvor gostoso, que hino da harpa gostoso, que hino do cantor cristão gostoso, que hino congregacional bom, gente, pastor Marcelo pregou, Samuel pregou, pastor bom, gente, que palavra maravilhosa, ai gente, que gostoso o culto. Mas sabe onde é que o Satanás quer nos pegar? Qual é o território de Satanás? O texto diz para nós, o território de Satanás é o deserto. O deserto é um lugar não povoado, é um lugar inóspito. O deserto é um lugar vazio. E como eu sempre gosto de usar ditado popular para fixar sua mente, o que você ouviu da sua vovó? A mente vazia. Quando a tua mente está vazia, Satanás está trabalhando para te pegar. Quando a tua mente está vazia, você está num ambiente inóspito, você está num lugar sozinho, não tem ninguém te vendo, e aí que Satanás quer pegar você. Jesus está no deserto, longe da multidão, ele está indo, está 40 dias em jejum, irmão, você imagina? Quem já jejuou aqui até 5 horas da tarde sabe como é que é. Quem já jejuou até 9 horas, quem já jejuou 2 dias da água, 3 dias, quem já jejuou 21 dias, você sabe como é que é. Jesus está 40 dias no deserto. E Satanás faz o quê? Ele quer pegar Jesus na mente, nos pensamentos, no monólogo. Tiago 1,14 fala que ninguém é tentado por aquilo que não quer. Geralmente a gente fracassa naquilo que a gente gosta. Geralmente fracassamos naquilo que a gente gosta. Cada um é tentado quando atraído e engordado pela própria consciência. É claro que esse texto fala de nós, porque Jesus não foi tentado naquilo que ele gostava. Jesus é Deus. Mas Tiago está dizendo o seguinte: quando a gente peca, quando a gente dá ouvido para Satanás, é porque a gente gosta daquilo e Satanás oferece um prato para a gente. Quantas pessoas apresentam um ponto fraco para Satanás e aí ele fala assim, opa, agora eu vou esperar uma oportunidade. Você lembra do Sansão brincando com Dalila? Dalila falou assim, ô meu gatinho, você sabe que eu te amo, né? Dá uma prova do teu amor aí. O que você está querendo, Dalila? Ele fala, onde é que está a tua força? Onde é que está a tua força? Aí uma sensação, não fala, fala gatinho, fala gatinho, fala. Tá bom, se você me amarrar com cordas novas, eu estou preso. Gente, pensa comigo, na primeira vez que alguém grita assim, aí vem os filisteus, o Sansão arrebenta as cordas, ele vai, mas eu estou fora, essa Dalila está querendo me entregar para os filisteus, ele continuou. Aí ela vai jogando meu gatinho aqui, pô, você brincou comigo, você não me ama não, hein? Por que não te amo? Pô, eu te amarrei com cordas novas, você escapou. Não, Daniel, se você amarrar minhas 7 trânsitos no TA, eu te garanto que eu vou ficar fraco. Aí vem os filisteus, Sansão, pá, arrebentou tudo.
brincando, até o dia que ele adormeceu no colo de Dalila. E quando ele adormece no colo de Dalila, ele adormece no colo do pecado. E Dalila chama o rapaz para raspar a cabeça de Sansão. E quando ela grita, aí vem os filisteus, ele levanta, ele tenta resolver a situação, mas está preso. E eu sempre digo esse versículo, se mexe muito comigo, porque o texto diz para nós que o Sansão se levanta e ele fala assim: eu vou vencer os filisteus como da outra vez. Mas ele não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele. Não é duro, pastor? Ele não sabia, na mente dele estava tudo funcionando legal, estava tudo bem. Só que o Sansão está brincando com o pecado. Então a gente só é engodado, a gente só é levado por aquilo que a gente gosta. Tem gente que fica dizendo assim: rapaz, eu não posso ver dinheiro na minha frente, cara. Se eu ver dinheiro, oh meu Deus, o cara pega dinheiro. Você conhece um cara assim, não conhece? E se você deixar uma notinha de 5 reais na mesa do 1 real, soma errado. Por que ele faz isso? Porque Satanás vai sempre colocar um prato para ele. Ou quando alguém diz assim: rapaz, eu não consigo mais ficar sem olhar para uma mulher na rua, eu não consigo ficar sem olhar para um homem, vai passar sempre um cara bonitão, uma mulher bonitona, e aí você vai ficar de olho. É engodo, é isca. E Satanás é especialista em fazer isso. Ele usa o território da mente. A mente vazia, quando a gente começa a conversar com a gente mesmo, quando a gente fala assim: rapaz, acho que daria certo aquele negócio ali. Rapaz, se eu for lá, hein? Ó, acho que vai dar bom, hein? Satanás é especialista, ele coloca um prato assim e fala: vai. Então, sem essa de falar assim: irmão, o diabo me enganou. Não te enganou, não, ele só colocou um prato. Porque cada um é engodado naquilo que gosta, naquilo que quer. Diferentemente no caso de Jesus. E Tiago diz para nós um pouquinho depois lá, que existe uma família que é gerada, você sabia? Eu estava estudando isso hoje. Existe uma família que é gerada quando a gente tem essa vontade de pecar. Porque o texto seguinte diz que a concupiscência, o desejo, a vontade, a palavra desejo aqui, é uma vontade desenfreada. É um desespero de querer pecar. O desejo dá luz a quem, gente? Ao pecado. E o pecado gera a morte. Então quem é o pai do pecado? Quem é o pai da morte? O pecado. E quem é a mãe do pecado? O desejo. Então quando a pessoa tem desejo, quando ela está desenfreada por alguma coisa, nasce o pecado, nasce a vontade de pecar. É o que o Tiago está dizendo. A pessoa, ela é cobiça, ela olha, ela sente desejo, ela sente um desejo desenfreado. E o que acontece logo em seguida? O pecado chega no coração dessa pessoa. E depois que o pecado chega, o pecado gera morte. É por isso que foi lido aqui na escola dominical, Romanos 6:23, que o pecado gera morte, não é isso? 6:23 de Romanos. Porque o salário do pecado é a morte. Então o que o pecado oferece para a gente? Morte. E o que Satanás está querendo fazer com Jesus? Morte. Porque Satanás sabe que Jesus está querendo morrer, mas no tempo certo. Satanás sabe que Jesus tem uma missão, tem um propósito de morrer certo, no tempo certo. Para quem? Morrer para Francisco, para morrer para Maria, morrer para Isabel, morrer por mim. Satanás sabe disso. O que ele faz? Ele quer que Jesus seja interrompido pelo pecado. Ele quer que Jesus pegue. E se Jesus pega, irmão, Jesus morre. Se Jesus peca, a finalidade de Jesus ter vindo é jogar tudo por terra. E pensa alguém que não consegue vencer o pecado. Você já ouviu alguém dizendo assim: foi mais forte do que eu? Quem já ouviu? Quem já falou? Sou eu? Levanta a mão alta para não passar vergonha sozinho, gente. Isso. A gente fala: rapaz, eu não consegui, cara. Eu tenho aquela tragadinha, foi mais forte do que eu. Rapaz, eu tenho aquela escapulitinha ali, foi mais forte do que eu. Quando na verdade a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, versículo 13, que não há uma tentação que não seja humana. E toda
toda a tentação que eu passo, a minha carne, Deus me dá a condição de sair dela. Então não pode ser mais forte do que eu. Cadê meu pessoal da mídia? Não veio tentação sobre vocês que não fosse humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que vocês podem suportar. Antes disso, ele manda o quê? Escape. Por que ele manda escape? Para que você possa suportar. Então assim, Satanás manda um prato para você. Aí você, rapaz, eu estou com uma vontade tão grande que eu sou, mas não posso. Deus coloca no seu coração o quê? Uma condição de suportar. E como é que eu faço para suportar? Sai da cena do crime. Sai do local do crime. Satanás está fazendo com Jesus, na tua mente, Jesus, olha, no teu pensamento, está dizendo que tu é filho de Deus. Esse monólogo aí, você sabe lá que o pai disse para você, tu está sentindo que tu é filho de Deus, mas prova para mim agora. É isso que Satanás está fazendo. Então, qual é o território que Satanás usa? O deserto. Agora, olha que coisa interessante. Qual é a tática de Satanás? A tática dele é agir no nosso momento frágil. Meus irmãos, quanta fragilidade há no nosso coração. E se você não se fortalecer com pessoas que são de Deus, a tendência é você cair. A tendência é você ouvir o inimigo. Satanás quer agir no nosso momento frágil. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha no financeiro de uma empresa, ela está passando por um momento difícil, ela pode ouvir de Satanás a seguinte frase que eu notei: você está cansado dos problemas com dinheiro? Satanás vai soprar isso. Você está cansado com os problemas de dinheiro? Deus não está te respondendo. Deus não está respondendo os teus anseios. Nenhuma oração que você faz Deus te ouve. Todo dia você deseja sair desse sofrimento. Sofrimento que você está passando com a sua família, com a sua ordem financeira, e você já não aguenta mais. Faz o seguinte: pega o dinheiro do caixa e vai embora, foge. Satanás faz isso direto. Outra coisa que Satanás faz: se o casamento está acontecendo, uma discussão, ele se aproveita da situação. O que ele faz? Ele sopra no ouvido da pessoa e fala assim: olha, lá é melhor, hein? Se alguém está passando por uma situação no casamento, o inimigo se aproveita para incitar separação, comparação, desprezo e traição. Quantas vezes o casamento tem tão bem? Uma discussão, o inimigo fala assim: tá vendo? A esposa do fulano lá, poxa, ela faz um arroz gostosinho. Pô, tá vendo o marido da fulano? O cara faz tudo. O cara até troca a lâmpada. O cara faz tudo, troca botijão de gás, troca chuveiro, o cara conserta carro. Aquele cara que é bom. Isso é o que é? Desejo. E aí o coração começa a receber aquela informação e começa a ver um monólogo. E aí quando a pessoa passa de manhã e diz bom dia, a pessoa bom dia, e começa toda aquela história de traição no coração. É isso que Satanás está querendo fazer. Qual é o território? O território é o deserto, igual a tática, a tua fragilidade. A outra coisa interessante que a gente consegue enxergar: no momento de perda ou de enfermidade, Satanás vem com desestruturação emocional. Você sabia? Quando alguém perde um parente, perde alguma coisa, um trabalho, alguém da família, ele vem para tentar atrapalhar o coração da pessoa, o emocional da pessoa, o espiritual. E vocês lembram daquela mulher que disse assim: olha, está difícil para você? Amaldiçoa o teu Deus e morre. No momento que o camarada mais precisava de ajuda, a mulher dele falou assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Acaba disso logo. Satanás é especialista em usar a boca de outras pessoas para lançar sobre mim maldição, mas há poder no nome de Jesus para sermos lavados e comprados por esse sangue de Jesus. Mas Satanás é especialista em fazer isso. Ele fala assim, usa a boca da mulher e fala assim: amaldiçoa teu Deus e morre. O que está acontecendo aqui em Lucas 4, gente, acontece com a gente também. Acontece com a gente porque Satanás ele tenta enfraquecer a gente. Satanás sabia que Jesus era enviado de Deus. Ele sabia que Jesus tinha uma missão, tinha um propósito. Qual é o propósito? Morrer pela humanidade. Qual é o propósito de Jesus? Morrer por todos nós. Mas Satanás intenciona convencer Jesus de desobedecer a missão. Irmão, olha como é que Satanás é ousado. Ele sabe que o tempo dele está contado, mas ele quer pegar o Filho de Deus para desobedecer a missão que Deus colocou para Jesus. E quantas vezes aqui, gente, olha para mim aqui,
Quantas vezes você está na sua casa? Está tudo bem, está tudo tranquilo, você orou de manhã, você leu a Bíblia, fez seu devocional, está tudo correndo bem. Mas seu marido chega do trabalho com aquele pé cheio de lama, assim, vai pisando assim no coisa, você fala, sai daqui, senhor! Ele fala assim, sai daqui, seu crente! Não tem isso? Ou então, quando ele chega em casa, olha aqui, quando ele chega em casa, pode ser o contrário também. Quando ele chega em casa, a mulher dele, ele está tudo alegre, recebeu o salário daquele dia, né? 10 mil reais no bolso. Pegou? 10k. Pegou, João? 10k no bolso. Aí ele toda feliz em casa. Ô meu amor, aquela, se ela chegar, acabou, já era. Já não tem um carro, não tem mais nada, não. Tem 10, então não tem medo. Porque o Satanás é especialista em trazer confusão. E quando ele traz confusão, imagina aquele cara que está chegando em casa com dinheiro no bolso para falar que a mulher que recebeu um medo, recebeu o salário, e ela começa a dizer, se a senhora chegar, aí o cara volta e vai embora para a rua, vai gastar dinheiro com outras pessoas. Satanás é especialista em pegar a gente no ponto fraco, porque ele quer que a gente não termine a missão. E qual é a nossa missão, gente? A primeira missão que eu tenho, salvar minha família. A primeira missão que eu tenho é de fazer com que a minha família entre na arca. A primeira missão que eu tenho é de fazer com que as minhas filhas, minha esposa, todos nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Satanás quer fazer o quê? Ele quer rasgar isso. Ele quer rasgar isso. E Satanás faz o seguinte, ele tenta Jesus no pão. O pão é subsistência. Ele quer dizer assim, Jesus, tu não precisa de Deus não. Tu mesmo pode transformar, tu também é Deus. Para que você vai transformar essas pedras em pães do céu? Olha aí, gente. O que Jesus está dizendo é o seguinte, em outras palavras, para subsistir, você não precisa de pão. Para você vencer, você não precisa de pão da terra. Para você poder ter vitória na sua família, você não precisa de arroz, de feijão, isso que ele está dizendo. Você não precisa de comer queijo, presunto, ele está dizendo para você poder viver, para você poder subsistir. Você precisa entender que tudo que você precisa é da palavra de Deus. Então ele diz assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ah, você se alegra por isso, irmão? A tua casa está firmada na palavra de Deus. A tua casa, a tua família está firmada na palavra de Deus. Não é no nome do homem, não é no salário que você recebe, é na palavra de Deus. Glória. A gente está firmado na palavra de Deus. Satanás é especialista em querer atrapalhar. E ele fala assim, eu vou te mostrar esses reinos aqui, Jesus, olha aí. Ele quer dar fama para Jesus. Bom, Jesus já é famoso já. Esse Jesus é famoso. Quanto que ele é famoso? Desde o proto-evangelho, capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, que nasceria uma mulher, que a serpente pegaria pelo calcanhar, mas ele ia esmagar, ele já é famoso. Satanás é especialista em querer dar golpes, né? Fazer essas. Aí ele fala assim, olha, se você me adorar aqui, ó, te dou esse reino todinho aqui, ó. Ele queria dar uma coisa que ele não tinha. Ele queria induzir Jesus à independência. Tipo, está vendo esse reino todo? Eu vou te dar isso tudo aqui. Não. É só você me dar uma douradinha aqui. Não. Para trás de mim, Satanás. Porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Está escrito na lei. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus leu o que está escrito. Você sabia, irmão? Tem gente que está lendo o que está escrito, mas está falando outra coisa. Você já viu a pessoa que lê na Bíblia cidadão, mas fala cidadãos? Já viu? Está escrito cidadão, mas tem gente que lê cidadãos. Não tem cidadãos, né? Tem cidadãos. É cidadãos. Tem gente que está lendo pães no plural, mas está falando pãos. Não entendeu o que está escrito. Eu preciso ler o que está escrito. Você sabia? Quando Jesus foi para o deserto, capítulo 4 de Lucas,
Nesse mesmo texto, a Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado, que era costume dele. Ele pega o livro. Meu Deus, isso aqui é forte demais, gente. Jesus pega o livro, ele abre onde está escrito. O que está escrito? O Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra? Porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, para poder cuidar dos enfermos, libertar os cativos e pôr liberdade os que estão presos em cadeia, enfim. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu preciso ler o que está escrito, preciso praticar isso. Então Satanás fala assim: não me adoras uma vez. Eu falei: está escrito na lei. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Só Jesus é digno de glória, só Jesus é digno de honra. A Trindade toda merece a nossa adoração, merece glorificar, ser glorificada. Nós podemos exaltar o nome de Deus porque é bíblico. E por fim, Satanás fala com Jesus: Jesus, vamos fazer o seguinte, chega aqui, vamos dar uma olhada aqui no pináculo do templo. Ele chegou no mais alto do pináculo do templo. Alguém diz que pode ser o templo de Jerusalém, enfim. Ele olha e faz aqui: vamos fazer o seguinte, a última prova, a última chance que eu vou te dar, Jesus. Se atire daqui para baixo. Aí Satanás é muito inteligente. E veja se ele não faz isso contigo de vez em quando. Faz comigo, faz com você. Você está no computador, o Cleber está lá estudando a biologia lá, ele está lá estudando, e o cromossomo tal, não sei o que, a célula tal, papapá. Aí, aí o cromossomo tal, aí, oh, meu Deus do céu, não posso. Ou então quando alguém te atende o telefone, você que trabalha muito na autonomia, igual a gente, você tem que estar muito atento, porque Satanás às vezes, numa ligação, ele quer te pegar. Quando você fala assim: alô, a pessoa, nossa, que voz bonita, hein? Aí você fala: por que eu posso te ajudar? Já vai correndo, vai rapidinho, vai saindo de cena, porque... Quando alguém fala assim: você está bonita hoje, fala assim: o que eu posso te ajudar? Tem que ser muito sério nessa questão, irmão. Porque Satanás é especialista em pegar e falar com Jesus: hoje, vamos dar uma chegada aqui no pináculo do tempo aí, ó. Se atira daqui para baixo. Aí ele fala o quê? Ele é esperto. Porque já que Jesus está citando as escrituras, ele fala: vou citar também o texto. Só que Satanás é igual muitos pregadores da atualidade, cita texto isolado. O que Satanás fala? Ele fala: Jesus, está escrito, né? Lá em Salmo, só voltava e fala assim, lá no Salmo 91, versículo 11 e 12, que se você cair, se você se atira, se você cair, está escrito lá, se você cair, os anjos vão te guardar. Só faltava citar isso para Jesus. Aí Jesus fala assim: pois é, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque o Salmo 91, o Satanás ele isola o texto. Ele tira o versículo do contexto para usar um pretexto para heresia. E o que ele faz? Ele fala assim: ó, está escrito lá, ué. Se tu te atirar, os anjos vão te guardar. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando da segurança do Altíssimo. E o texto está falando de obediência. O texto está falando: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do meu Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor, então eu obedeço ao meu Senhor. O que Satanás está dizendo? Quero desconstruir a tua mente, Jesus. Aí Jesus fala: o quê? Para trás de mim. Mais uma vez, Jesus é muito bom, gente. Jesus é terrível, ele é bom demais. O que é que Jesus fala? Não tentarás ou não provarás, a versão mais correta, não provarás o Senhor teu Deus. E naquela hora, tchau, Satanás. É assim que deve ser com a gente, irmão. Agora, versículo número 10 do capítulo 4, o que está escrito na sua Bíblia? Leia para nós, por favor. Vamos ler juntos? O que está escrito? Maravilha. Seguindo agora, Tiago. Vamos lá, seguindo, vai. Beleza, é tudo verdade. É tudo verdade. Aí Satanás continua dizendo o quê? Desculpa, aí Jesus diz o quê? 13, e a gente fecha. Aqui. Ele
ele por algum tempo. Da mesma sorte, quando você vence uma tentação, você tem que dar glória a Deus. Venci, amanhã tem outra. E quando vencer de amanhã, tem outra. Quando é que vai acabar? Só quando Jesus voltar. Todo dia tem tentação. Às vezes tem uma tentação nova, às vezes tem tentação ao quadrado, tentação ao cubo. Às vezes Satanás vem com uma pressão, fala assim, agora. E ele procura colocar um contra o outro, colocar a mulher contra o marido. Ele vai fazer esse tipo de coisa, porque ele quer pegar a gente. Só que há poder nas palavras de Jesus. Jesus está dizendo assim, olha, aparta-te de mim, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Eu trouxe uma parábola aqui, eu tenho mais 3 minutos, conforme o Renan diz, né, Renan? Eu trouxe uma parábola russa, que eu achei muito interessante quando eu estava estudando hoje. Ela diz que um caçador saiu foi para a mata, ele está mirando um urso. Ele vai para sua fazenda, ele mira o urso. Quando ele está mirando aquele urso, o urso olhou para o caçador. Isso aqui é uma fábula. E o urso falou assim, que não é melhor a gente falar do que atirar, não. Não é melhor falar do que atirar? E o urso pergunta para o caçador, o que você quer? Vamos negociar? E aí na hora que eu li isso aqui, eu achei interessante, o caçador abaixou a espingarda e falou para ele assim, olha, eu quero um casaco de peles. Eu quero um casaco de peles de urso para poder me cobrir. E, bom, essa questão é negociável. O urso falou assim, essa questão é negociável, dá para a gente negociar. Porque eu também, eu estou com o estômago vazio e eu quero comer alguma coisa. Vamos negociar? O urso, olha, presta atenção, o urso fala assim, olha, o que você está querendo? Vamos negociar. Primeiro o caçador abaixa a arma. E aí ele começa a conversar com o urso. E aí o urso fala assim, eu apenas quero um estômago cheio. Vamos negociar. E depois de algum tempo falando, o urso voltou sozinho para a floresta. O urso volta sozinho para a floresta. E as negociações foram um sucesso. Foram um sucesso. Por que foi um sucesso? Cada um recebeu o que queria. O urso conseguiu o estômago cheio e o caçador ficou coberto pela pele do urso. Você não entendeu, não? Então, gente, entrar em acordo raramente satisfaz ambas as partes legitimamente, né? Nem sempre, quando a gente entra em acordo, ambas as partes recebem igualmente o que queriam. Dessa forma, diz que o urso voltou para a floresta de barriga cheia e o cara está dentro do urso. Casaco de pele de urso, está tudo certo. Só que interessante é que nessa negociação, o nosso inimigo promete alguma coisa para a gente. Ele promete alguma coisa para nós, alguma coisa que a gente quer, mas apenas pretende levar o que ele quer. E o que Satanás quer? Satanás é o urso. O que ele quer? Ele quer a tua alma. Ele quer a tua vida, ele quer o teu sucesso, ele quer o teu sustento, ele quer a tua família. O urso simboliza aqui o próprio diabo tentando pegar a gente. E a pergunta que o Senhor nos faz nessa noite: você está entrando em acordo? Você está negociando com o inimigo? Essa é a pergunta que Deus faz para nós. Você está negociando com o inimigo? Jesus não negociou com Satanás, porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que estava escrito a respeito dele. O que estava escrito a respeito dele? É que ele é o filho da nossa irmã Maria, né? E o próprio Isaías tinha profetizado. O nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O que mais ele é? Ele é o leão da tribo de Judá. O que mais ele é? Ele é a raiz de Jessé. O que mais ele é? Ele é o pão da vida. O que mais ele é? Ele é a porta. Quem passar por ele entrará e sairá e achará pastagem. O que mais ele é? Ele é o bom pastor e o bom pastor da vida para as ovelhas. O que mais ele é? Ele é meu amigo inseparável. O que mais ele é? Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Esse é o nosso Rei, o Rei da Glória. Fica de pé no seu lugar se você pode. Esse é o nosso Deus. Ele venceu a tentação.
Ele venceu a tentação e nos convida a fazer o quê? A vencer também. Vencer também. Talvez nessa noite você tenha entrado aqui e você fique pensando, como eu faço para vencer? Deus já falou contigo. Como eu faço para vencer os problemas, as lutas, as dificuldades? Eu estou sendo tentado na minha carne, eu estou sendo tentado no meu trabalho, eu estou sendo tentado em todas as áreas da minha vida. Deus está dizendo, se você se aliançar comigo, nenhum osso te pega. Se você se aliançar comigo, a tua vida será uma vida feliz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos nessa noite. Eu quero convidar você a começar a orar, pedir a Deus me ajuda, limpa os meus olhos, limpa o meu coração. Se você puder, comece a falar comigo. Deus, eu preciso do teu toque na minha vida. Eu preciso da tua manifestação na minha vida, Senhor. Eu preciso do teu agir, eu preciso do teu fluir. Fala com ele nessa noite. O diabo não vai te pegar, o diabo não vai te levar. Satanás não vai te pegar, porque você está guardado pelo sangue de Jesus. Você está guardado pela palavra poderosa de Jesus de Nazaré. Olha o Senhor nessa noite, olha o Senhor nessa noite, olha o Senhor nessa noite. Se fosse você, orava mais forte, porque Satanás está doido para te pegar. Mas Jesus já te conquistou na cruz do Calvário. Jesus pagou um alto preço por você. O sangue dele foi derramado na cruz do Calvário para te dar liberdade, para te dar liberdade, para te dar vida. Fala com ele nessa noite que você precisa. Diga, Senhor, eu não estou aguentando, essa tentação está terrível, mas eu sei que eu vou permanecer em Ti. Eu vou vencer no nome de Jesus. Eu vou vencer no nome de Jesus. Fala com ele nessa noite. Pai, nós te adoramos aqui nesse lugar. Te exaltamos porque Tu és o Deus Criador de todas as coisas. E Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Satanás não tem poder. Ele não tem legalidade sobre nós. Não adianta Satanás vir com versículos isolados sobre nós. Não adianta Satanás vir com as suas falas, com os artigos psicológicos sobre nós, porque nós somos guardados na palavra que vem de Ti, Senhor. As Tuas palavras são espírito e vida. E nós oramos nessa noite, ó Pai, pela Tua igreja. Clamamos nessa noite pela Tua igreja. Porque nós reconhecemos a grandeza desse nome, o nome de Jesus. Se alguém que estiver passando por tentações, por dificuldades, por problemas, Deus cobre hoje com o Teu sangue. Limpa de todo pecado, limpa de toda acusação, limpa de toda artimanha de Satanás. Satanás pode levantar uma palavra, Senhor, ele pode levantar 1000 palavras, mas a palavra que vem de Ti, a palavra que prevalece, nós só vamos subsistir pela Tua palavra. Só vamos vencer pela Tua palavra, Senhor. Nós oramos ao Senhor nessa noite. Que o nosso coração esteja cheio da Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração esteja cheio, com o coração cheio, com o coração transbordante. E que a Tua doce e bendita palavra, Senhor, flua em nós. Porque assim não há espaço para o urso, assim não há espaço para Satanás, assim não há espaço para as concupiscências da carne, não há espaço para o pecado e nem menos para a morte, Senhor. Tu és o nosso Salvador, a vida está em Ti, Senhor. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, porque Tu és Deus. E não há outro como o Senhor, o único que pode redimir a nossa alma do pecado e da morte. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. A esse nome damos glória, a esse nome damos honra, a esse nome damos toda adoração, a esse nome levantamos a nossa voz, a esse nome nós saltamos de alegria, a esse nome a gente salta, a gente pula, a esse nome a gente se alegra, a gente solta fogos, a esse nome a gente faz festa, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo, 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 vivo. E nós estamos firmando nele. Tu és a rocha inabalável, Senhor. Nós oramos ao Senhor, nós glorificamos o nome de Jesus. E se você acredita nisso, dá glória a Deus, então aleluia. Diga que Ele é bom, diga que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, porque Ele é o Rei. Para a glória e a glória para sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. A palavra de Deus para nós é essa. Você é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 26, vamos ler juntos, para a gente ministrar a ceia. Você que está aqui nessa noite, você é membro de outra igreja, você pode participar da ceia se você está em comunhão com Jesus, comunhão com a sua igreja. A Santa Ceia é um memorial. Nós relembramos os padecimentos de Cristo.
porque Ele disse que nós devemos fazer isso até que Ele volte. Então faça isso com o teu coração liberado. De repente você entrou aqui hoje, se alguma coisa tenta te acusar e não for passivo de disciplina, diga: Jesus, eu estou aqui, Senhor, eu preciso muito de Ti. Mas se for alguma coisa que precisa da intervenção de alguém, não participa não. Ou você chega aqui e diz que eu quero pedir perdão para a igreja. Você tem liberdade para chegar aqui hoje e falar: eu quero pedir perdão para a igreja, eu até aqui andei assim, mas Satanás está me acusando, mas eu me sinto limpo pelo sangue de Jesus. Se você está aqui hoje, eu quero dar uma chance para você vir aqui. Deus está tocando no meu coração. Se tem alguém aqui nessa noite que sente o coração pesado, sente o coração triste por alguma situação, Satanás tenta te acusar, Satanás tenta te diminuir, vem aqui à frente, eu quero orar contigo para você participar da ceia hoje, se você quiser, Senhor. Tem alguém aqui nessa noite? Se não há, nós queremos ler Mateus 26, 26. Quando comiam, Jesus, Ele tomou o pão e, abençoando, Ele partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E tomando também o cálice, Ele deu graças e disse: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora eu não beberei convosco até o dia que eu beba de novo com vocês no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Um dia nós saberemos que hino é esse, né? Um dia saberemos que hino é esse, porque é bem certo, nós cantaremos nas bodas do Cordeiro. Amém? Vamos orar pelo pão. Convidar aqui o pastor Mauro. Vem cá, pastor Mauro, fazer essa oração para nós, pelo pão. E vamos consagrar esse elemento que simboliza o corpo de Jesus rasgado naquela cruz por nós, pecadores. Estenda as tuas mãos aqui, Deus. Consagremos, amado Deus, juntamente com a tua igreja, meu Pai, como está escrito lá em Mateus 18, tudo, meu Pai, que concordar aqui na terra, assim será no céu. E juntamente com a igreja, meu Pai, nós consagramos este elemento que simboliza o corpo de Cristo, que foi padecido, moído por amor a nós. E ao consagrarmos, meu Pai, este elemento, e ao participar do mesmo, tenhamos força, saúde e vigor, para mais do mesmo permanecermos vivos e eficazes na tua presença. Assim oramos em nome de Jesus. Seu
aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus está presente aqui entre nós. Aleluia, 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 aleluia. Disse Jesus: tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Comamos dele todos nessa noite. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos guiar toda a lei do pecado e da morte, Senhor. Obrigado porque o nome gratuito de Deus é a vida eterna, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Ah, se fosse você, eu dava glória a Ele. Se fosse você, eu exaltava o nome dEle, porque Ele está presente aqui. Se eu fosse você, eu levantava a tua alma, glória a Deus. Eu preciso de ti, Senhor.
Agradecer a Deus porque você tem vivido com Jesus, tem vivido com Ele. Todas as mulheres, vêm aqui, nós queremos orar nessa noite. Orar porque vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Todas as mulheres, isso, saia do lugar, vem pra cá, vem pra cá. Nós agradecemos ao Senhor pela vida de vocês. Oh, Deus maravilhoso. Isso, todas, bem animadas, isso. Amém. Olha, que os homens vão abençoados um pouco mais, os homens, vamos levantar as mãos para ela. Agradecer a Deus por essas mulheres valorosas. Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite. Pela vida, Deus, de cada mulher que está aqui hoje, na Shalom. Aquelas que já fazem parte aqui da nossa igreja, da nossa comunidade, mas também por aquelas que ainda não fazem parte, oramos ao Senhor nessa noite. Para que a tua mão poderosa continue abençoando, guardando cada casa, cada família, no poder do Espírito Santo. Que mesmo no momento de deserto, no momento de aflição, de tentação, elas prevaleçam em nome de Jesus. Nós louvamos por essa data marcada pelo homem, mas sabemos que o Senhor está presente com elas todos os dias. Todos os dias o Senhor está com essas mulheres. E nós oramos te pedindo a tua cobertura, pedindo ao Senhor a tua proteção, pedindo ao Senhor o teu cuidado sobre a vida delas, que elas serão alcançadas mais e mais por Senhor. Nós oramos porque confessamos de verdade que só o Senhor para dar graça para essas mulheres. Só o Senhor para dar graça a cada mulher aqui nessa noite, para vencer em nome de Jesus. Aproveitando esse momento, oramos por aquelas que estão fazendo aniversário, Pai. Nos lembramos agora da Marcela, que fez aniversário ontem. A nossa irmã Filomena, que fez aniversário hoje. Oramos pela vida delas, caminhamos, ó Deus, em oração e agradecimento por todos os seus benefícios sobre a vida de nossas irmãs. Nós oramos porque nós confiamos em Ti e oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 Os homens, uma salva de palmas para essas mulheres abençoadas. Deus abençoe vocês, tá, guerreiros do Senhor, principalmente as casadas. Tá bom? Para as irmãs que querem cá depois da saída ali, vai deixar com vocês uma lembrancinha. Deus abençoe vocês, parabéns. Glória a Deus, que bênção. Amém? Deus abençoe vocês, gente. Depois que as mulheres saírem ali, siga ali uma lembrancinha. Só para adoçar um pouquinho mais a vida de vocês. Marcelo, estamos juntos para glória a Deus. Eles somos juntos para glória de Deus, Deus é mais, Deus é vida. Amém? Senhor, leva a gente em paz. Guarda o nosso coração, que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória em nome de Jesus. Que a graça desse mesmo Jesus, nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe você, irmão. Graça e paz.